Boa noite. Ai, que alegria esse momento, assim, de grande alegria mesmo, uma felicidade muito grande. Muito obrigada mesmo, obrigada de coração a cada um de vocês que estão aqui, tirando um minuto de seu tempo, uma hora de seu tempo, para estar com a gente nessa live. E a gente gostaria de ressaltar que esse projeto, ele tem um apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. É importante a gente ressaltar, né, o apoiador desse projeto e dizer que é uma honra poder estar a nossa estreia com uma das ações do projeto, que é esse circuito de lives, com 6 especialistas na área do combate à violência contra a mulher e o feminicídio. E hoje a gente está tendo a honra de abrir essa live com a queridíssima delegada Maraci Menezes, que quando nós fizemos esse convite para ela, assim, de cara ela aceitou. Então é muito grandioso para a gente poder contar com a participação de um órgão tão importante e necessário para nós mulheres, a DEAN, que é a Delegacia Especial à Mulher. E a gente tem essa live hoje como título: o papel da DEAN na prevenção e medida protetiva de mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto, ele se chama Sou Beijo, porque ainda é preciso gritar, que é um projeto que a gente viu o quanto que ele era importante e necessário, principalmente num momento como esse, tão relevante que foi o aumento da violência contra a mulher e o feminicídio no período do isolamento social. Então, esse projeto ele vem para potencializar essas vozes dessas mulheres que sofrem durante muitos anos e que essa obra, esse projeto possa potencializar, encorajá-la a cada uma a poder denunciar o seu agressor. Então, ele vem como esse espaço de denúncia, a gente utilizando a arte como um espaço de denúncia, de guerrilha, de militância, para que a gente possa cada vez mais lutar contra este mal, que é um tema tão caro para nós mulheres, que é a violência doméstica e o feminicídio. E a gente precisa, cada dia, estar usando de todas as maneiras, ferramentas, para que a gente possa combater esse mal. E o projeto, ele vem para potencializar isso. O espetáculo, ele surgiu em 2016, nós estreamos em 2016, dentro do festival A Cena Tá Preta, do Bando de Teatro Olodum, que foi uma honra poder ter estreado esse espetáculo, ter aceito esse convite, porque eu entendi o quanto que era necessário a gente falar sobre isso, e quanto era necessário cada vez mais a gente levar à tona essa discussão. Ele tem a direção de Luiz Buranga, a dramaturgia, figurino, concepção, eu digo que tudo é dele, e eu me sinto privilegiada de estar fazendo esse trabalho ao longo de 5 anos. Quando nós estreamos ele, exatamente estava fazendo 10 anos de Lei Maria da Penha, 10 anos, em 2016. Mas que, infelizmente, nós estamos em 2021, a gente vê ainda essa violência, ela crescendo, e as mulheres também estão se encorajando a estar denunciando o seu agressor. A gente sabe que é importante essa lei Maria da Penha, ela vem para potencializar, são vários outros mecanismos que existem também para poder reforçar essa nossa luta. Então, quando eu entendo que esse projeto ele é muito necessário, isso me encoraja a continuar. A gente sabe que é muito difícil viver da arte, a gente sabe que é um caminho muito duro, porque às vezes quando você não consegue essa estrutura financeira, você fica assim meio que, mas quando você para e pensa e vê o quanto que essa obra ela pode levar essa mensagem de salvar vida de muitas mulheres. Então, para além dessa 3 apresentações que o projeto também vai estar acontecendo, é um circuito de ações, nós teremos 3 apresentações ao vivo, que vai ser transmitida através da plataforma digital do Teatro Gamboa, nos dias 22 e 31 de março, às 19 horas, e no dia 5 de abril, e teremos esse circuito de lives com essas especialistas na área do combate ao feminicídio. Então, obrigada.
pelo carinho de cada um de vocês que estão aqui. Obrigada por toda a nossa equipe que estão fazendo esse projeto acontecer. Então, eu quero começar também falando dessa equipe, que é muito importante e necessária para a valorização também desse projeto. A gente tem produção executiva, e está coordenando também comigo esse projeto, que é a Juliana Munique, é uma pessoa que, quando nós fizemos esse convite, também abraçou e acreditou no projeto e está fazendo de tudo também para que ele aconteça da melhor maneira possível. A gente tem a direção do espetáculo Luiz Buranga, como eu já falei, direção musical Roquildes Júnior, operação de luz Israel Barreto, operação musical, né, operação de som Roberto Cândido, assessoria de comunicação Priscila, cadê? Social media Ariane Fonseca, fotografia Rose Batista, captação de áudio Cláudio Niaki, edição de vídeo Edmundo. Então, são essas pessoas que fazem parte da nossa equipe. Muito obrigada por ter aceitado, por estar potencializando ainda mais também esse projeto. E gratidão também a todas as pessoas que estão ali com a gente, dando essa força, nos ajudando no cotidiano, para que a gente tenha fortalecimento nesse trabalho. Eu acho que eu não falei, perdão, gente. E a gente tem também o nosso design gráfico, que é Camila. Acabei pulando, Camila, eu estou sem óculos. Perdão. Então, essa equipe que é muito importante para a gente. E eu gostaria de fazer essa apresentação, vou fazer uma curta apresentação, mas eu vou deixar para que ela mesma se apresente, e eu começo falando, quem é Maraci Menezes? É uma mulher preta, militante, formada em Direito desde 1991, ela é delegada da DEAN Brotas há 7 anos, e fez diversos cursos e continua fazendo direcionado à violência contra a mulher e familiar. Então, essa é a nossa convidada de hoje, Maraci Menezes, delegada da DEAN Brotas. E muito obrigado, Mara, por ter aceitado. E agora é uma honra você poder se apresentar para que o nosso público possa te conhecer melhor. Fica à vontade. Oi, muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer a você pelo convite. Desde o primeiro contato que nós tivemos, já fiquei encantada pelo seu projeto. Sou beijo porque ainda é preciso gritar. E quanto mais nós conversávamos, mais nós nos identificávamos. Parece que já nos conhecemos há anos. Tamanha é a interação e como realmente nós nos identificamos. E eu te parabenizo pela peça, porque realmente é maravilhosa. Fiquei emocionada. Vários momentos parecia que eu estava no meu trabalho. Vários momentos da fala de Georgina, que é a personagem, eu parecia que estava na minha sala, lá na delegacia. Então, vou começar. Você já falou meu nome, só vou acrescentar o Lima, porque é do meu pai, Maraci Fica à Lima. vontade. Sou natural de Iguaí, sempre quis ser delegada de polícia. E quando eu estava na CADEPOL, que é a Academia de Polícia, né, Civil da Bahia, nós fizemos, nossa turma foi visitar a DEAN. E lá nós somos, DEAN Brotas, e lá nós somos recepcionadas por uma colega maravilhosa, Aida, e ela falou bem assim, venham trabalhar aqui. Os outros colegas ficaram meio assim, eu falei bem assim, com fé em Deus, eu ainda venho trabalhar aqui na DEAN. E qual foi minha surpresa quando, tempos depois, eu fui designada para ser delegada administrativa na DEAN Brotas. Estou lá há 7 anos, sou apaixonada por aquele local. É muito realmente difícil trabalhar, porque estamos trabalhando, né, com mulheres que são vítimas, e são vítimas daqueles que juraram amor. E elas são vítimas de agressão por alguém que um dia elas juraram amá-las, muitos, né, aquela coisa até que a morte nos separe, e infelizmente alguns levam isso ao pé da letra, quando elas não aceitam mais. Eu vou agradecer também a minha querida titular, a doutora Bianca Andrade Torres, que me permitiu participar da live.
que para qualquer coisa eu tenho que pedir autorização dela, Sim, né? sim. Porque é uma querida titular extremamente competente, uma mulher assim, engajada totalmente na luta de prevenção e combate à violência doméstica. Quero agradecer também a todas as pessoas com quem eu trabalho há 7 anos na DEAN, os investigadores, os escrivãs, os que trabalham, os que já trabalharam com a gente, as investigadoras, as delegadas também com quem eu já conheço, trabalhei lá, e deixar um abraço para cada um dos nossos servidores da DEAN Brotas. Eu gostaria de mostrar para vocês um cartaz que eu acho de fundamental importância, e a rede foi muito feliz quando fez esse cartaz. Eu espero que dê para ver. A paz do mundo começa em casa. E realmente fala muito pouco. Por quê? Porque a violência doméstica e familiar contra a mulher, infelizmente, quebra essa paz. A mulher, mulher nenhuma, ser humano nenhum, acredita que está se relacionando com um homem que no futuro, dali a pouco tempo, vai ser um agressor. Aquele que jurou amar, aquele que jurou defender, proteger, e que ela entrega o que é mais bonito nela, que é o amor. Ela entrega para esse homem, né? Acreditando, todas nós acreditamos no amor, e graças a Deus não são todos os homens que são violentos, graças a Deus. Mas, infelizmente, boa parte da população feminina sofre por causa desse amor. No E início... engraçado. Ai, perdão, pode falar, Não, perdão. pode falar, Fala. meu amor. Pode falar. Não, pode continuar, depois eu falo, pode continuar. Certo. No início, o homem, o agressor, né? Ele não é só o companheiro, tem o pai, um irmão, um primo, um sobrinho, como acontece muitas vezes, como ontem mesmo na DEAN, chegou uma tia lá e uma prima que foram gravemente agredidas por um sobrinho. Então, são todos do ciclo de amor, do parentesco, da relação de aproximação, da relação de amor com aquela mulher. Mas, em caso mais específico, companheiro, namorado, ninguém nunca vai acreditar. Ele jura, como eu já falei, fidelidade, amor, companheirismo, proteção. Mas, com o passar dos tempos, começa a mudar. Ele começa a ver aquela mulher como uma propriedade. E a mulher está ali encantada, ela não percebe que aquilo que ele fala, amor, esse batom que você está usando é forte demais, esse batom que você está usando é vermelho, eu não gosto, você fica tão mais bonita sem batom, você fica tão mais bonita sem um lápis, sem essa maquiagem. Você é linda, embora quando ele a conheceu, ela usava batom, ela usava maquiagem, ela usava lápis de olho, usava tudo. Mas ele começa a dizer que ela fica mais bonita, que fica melhor, que agrada mais a ele sem isso. E ela, por acreditar, né, vai parando de usar batom, de usar maquiagem, daqui a pouco ele começa a falar que essa roupa que você usa, não está legal. Esse short está muito curto, essa saia está muito curta. E começa a cortar aquele... Ela sempre se identificou com aquela forma de vestir, ela sempre se identificou com aquela roupa, com aquele tipo de roupa. E começa a usar roupas não recatadas, mas roupas que cubram mais seu corpo, porque ele acha que daquela forma é só ele que pode ver as partes do corpo dela. E a mulher achando que é proteção para agradar, começa a vestir de outra forma. Daqui a pouco ele começa a dizer que os amigos dela não servem. E criam muitos e muitos casos. Eu vejo lá na delegacia mulheres falando, desde a jovem às mais idosas. Ah, doutora, ele começou a dizer, logo no início, que aquele amigo ou aquela amiga sempre coloca, ah, sua amiga está dando em cima de mim. É uma forma
de que ela se afaste da amiga. Ah, aquele amigo está dando em cima de você, eu estou percebendo, aquele amigo está olhando para você de forma diferente. Ele está interessado em você. Ela vai cortando relação de amizade. Chega um ponto que ele começa a dizer que a família dela, não gosta dele, que a família dela está fazendo com que eles se separem, que ele não vai mais frequentar a família dela, a casa da família, porque ele percebe que a família não gosta. Não tem nada disso, ele começa a colocar. E vai fechando, colocando a mulher naquele círculo ali, que só tem convívio com ele. Então, o que é a violência contra a mulher? Eu vou ler aqui. O que é a violência contra a mulher? Qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher. Então, ele começa a fazer essas coisas. Psicologicamente, ela vai começando a ficar abalada e vai começando a enxergar que realmente aquelas pessoas estão prejudicando o relacionamento dela com aquele homem. E vai crescendo. Daqui a pouco, aí ela já está isolada. Ele começa a dizer, se ela trabalha, ele começa a dizer que aquele trabalho não é bom, que ela tem que sair. Ou se ela quer trabalhar, ele diz que não, que ele é o suficiente, o que ele ganha é suficiente para mantê-la e manter a casa. Não a permite estudar. Se ela quer estudar, diz que não, que a mulher dele não vai estudar. E começa a afastá-la. Se ela trabalha, ele começa, final do mês, seu dinheiro sai que dia? Ou início do mês, dia 5. Me deu cartão de crédito, o dinheiro cai na conta, é ele que começa a administrar aquele dinheiro. Mas antes disso tudo também, Ed, tem uma coisa muito grave. Uma colega minha, doutora Sandra Ornella, ela é diretora das DEANs do Rio de Janeiro, ela diz que a violência contra a mulher começa com um grito e termina com o feminicídio. E realmente é assim. Numa discussão ali, entre aspas, boba, ele dá um grito nela, ele a xinga, solta um palavrão, manda tomar naquele lugar, a xinga. E se a mulher, nós mulheres, não dermos um basta nesse primeiro grito, nessa primeira agressão, Ed, infelizmente é uma crescente. E como diz Sandra Ornella, o grito no futuro pode se transformar num feminicídio. E é aí que a DEAN, na prevenção, atua. Como nesse caso aqui agora, porque essa live que nós estamos fazendo é um alerta. O Estado, representado por mim no caso aqui, você também, porque você mesma falou que o projeto é pela Lei Aldir Blanc e tudo mais, né? Então, o Estado fazendo essa prevenção contra a violência à mulher. A Lei Maria da Penha trabalha com 3 P's, que é a prevenção, né, a violência. Ela faz, primeiro, a proteção da mulher, né, a proteção, a prevenção da violência, que é o que nós estamos fazendo agora, e a punição ao autor. Porque aquele que pratica a violência doméstica, ele está praticando um crime. Ele não é um homem, ele é um criminoso. E aí a Lei Maria da Penha, a lei vem e o pune, muitas vezes com a prisão. Então, é realmente uma coisa séria. Tem muitas pessoas que falam, a violência doméstica não dá em nada. Antigamente ainda tinha aquele ditado que, infelizmente, era pesado, mas hoje, graças a Deus, nós não aceitamos mais. O famoso que briga de marido e mulher, ninguém bota a colher. Hoje em dia a gente bota o faqueiro inteiro. Né? Então, não estou te ouvindo, Ed. Eu não estou te ouvindo. Então, hoje nós colocamos o faqueiro inteiro, não metemos só a colher. Toda a sociedade pode meter a faqueira inteira. E nós que atuamos na violência doméstica, como Estado, como DEAN, como policiais que somos, prendemos, e muitos homens são presos. Tem uns 20 dias, mais ou menos, que nós tínhamos lá na nossa carceragem 14 presos, todos
autores de violência doméstica. É triste? É, porque nós sabemos que desses 14 que estão ali presos, eles praticaram violência doméstica. Mas, infelizmente, quantas e quantas e quantas mulheres não denunciam os seus companheiros? Quantos desses companheiros já agrediram essas mulheres fisicamente, ameaçaram, fizeram a violência patrimonial, tantas e tantas violências, e elas, no intuito de proteger, ou por uma coisa muito grave que existe, eu quero mostrar também uma outra cartaz aqui, que para mim é forte, mas infelizmente acontece. Aqui aparece uma mulher com um hematoma no rosto e a boca costurada, escrita medo. Muitas não denunciam por medo. Exatamente. Medo. Muitas não falam para seus familiares, para seus amigos que sofrem essa violência. Muitas por vergonha, porque não querem admitir que aquele que elas amam ou já amaram, agrediram. E muitos deles, desses homens, a maioria, todas as mulheres que chegam lá, dizem, na hora que eu converso, doutora, mas eu sou culpada porque eu fiz isso. Não, não é culpada. A culpada não é você, mulher. A culpada é ele, o agressor, o criminoso, que lhe agrediu, que lhe ameaçou, que praticou uma violência psicológica com você, que tentou lhe matar. Então, ele é o culpado. Não vamos botar a culpa em bebida, em desemprego, em nada. Ele é agressor, porque, infelizmente, a natureza dele, daquele homem, é de agressor. E o Estado tem que colocar um basta, punindo, muitas vezes com prisão. Aí você ia falar. Muito potente, Mara, as suas falas, muito potentes. E só voltando quando você fala lá no começo desse ciclo que é construído por esse agressor de A a Z, quando ele começa a jogar a primeira isca, que é: bem, será que você não poderia trocar esse batom? Aí ele vai começando a criar mecanismos para que cada vez mais ele tenha a mulher nas suas mãos. Então, ele constrói estrategicamente muito bem articulado. Nada é aleatoriamente. Ele sabe, o agressor sabe o que é que ele está falando, o que ele está fazendo. E quando você fala, depois disso, você trouxe questões que são ligadas a justamente esse ciclo que a gente tem. Existe um ciclo até chegar ao feminicídio, né? Então, é muito potente quando você traz todas essas especificidades. Porque muitas das vezes são diversos fatores que a mulher ela não denuncia o seu agressor. Por medo, por vergonha da sociedade, com vergonha da família, com medo de que pode acontecer com o filho. Então, são muitos fatores. E a gente tem esse exemplo muito grande, que é no próprio espetáculo, como a gente colocou, né, que o espetáculo Sobejo, ele entra também como uma introdução desse assunto que a gente vai estar abordando, porque a gente relata tudo isso em uma mulher que viveu com um homem durante 10 anos e ela sofreu todo tipo de violência, porque Georgina, nenhum homem nunca tinha olhado para ela. Ela sempre sofreu com uma sociedade racista e preconceituosa também, por ela ser gorda, por ela ter o nariz achatado, por ela não ter esse estereótipo que a sociedade racista quer que a gente seja: branca, do nariz alisado, do cabelo alisado, do nariz fininho, ou seja, você tem que ser a Barbie, a perfeita. Então, ela sofreu muito por conta disso. E quando ela foi fazer uma entrevista de emprego, e ela também sofria com a família por questão de religiosidade também. Então, quando ela conheceu esse cara, que foi o único homem, ela diz isso no texto, é muito claro, que foi o único homem que olhou para ela, então, ou seja, ela não pensou duas vezes. E no primeiro encontro, ele não demonstrou, obviamente, que ele ia ser aquele cara. Que ele era aquele cara. Porque ele não construiu, ele não passou a ser violento a partir do momento que ele foi morar com ele, ele já era um homem violento. Então, ou seja, ela se jogou de cabeça a essa relação porque ela acreditava que se ele olhou para ela foi porque ele viu algo de bom nela. Ela pensava dessa forma.
Então, assim, ela se jogou de cabeça, ela se entregou de corpo e alma, e ela depositou a fé dela em um casamento feliz, porque o sonho dela era ter filho, era casar, como qualquer mulher quer ter um relacionamento feliz. Ninguém quer que seu relacionamento acabe. Ele acaba a partir do momento quando se envolve questão de violência mesmo, e por diversos outros fatores, quando não se dá para continuar com a relação. Mas a gente sabe que o ápice é muito grande da violência contra a mulher. E é um dos fatores também, né? Um desses fatores que acaba levando à separação. E, infelizmente, chega ao óbito, né? Ao feminicídio, que a gente vê esse número alarmante. Então, assim, Georgina, ela ficou durante 10 anos sofrendo. Só que chegou um dia, ela não suportou mais essa agressão e ela foi na delegacia dar uma queixa. Então, ela se encorajou e foi dar uma queixa. Chegou lá, ela expôs tudo o que ela passou durante 10 anos. E são coisas fortes, são coisas de doer a alma. Ele machucava ela, ele batia nela, ele estuprava ela, ele queimou ela. Então, tudo quanto foi tipo de perversidade, ele fez com ela. Aí eu queria te perguntar, Mari, se vocês têm, porque todos os dias lá com certeza é muito movimentado de mulheres que vão prestar queixa. Então, eu gostaria, se você pudesse passar para a gente, se vocês têm uma perspectiva de quantitativo dessas mulheres que vão, um número que não seja um número exato, mas assim, por dia nós atendemos X quantidade de pessoas. E a partir desse atendimento, qual é o direcionamento que a DEAN faz com essa mulher depois que ela presta a queixa? Aí eu queria que Ok. você relatasse um pouco dessa relação da personagem Georgina com também dentro disso que você vem falando, e qual é esse quantitativo de mulheres que vão dar queixa, e a partir daí, qual o direcionamento da DEAN para essas mulheres? Certo. Ed, como Georgina passou 10 anos no casamentos, né, sofrendo vários tipos de violência. Ela não denunciou no primeiro momento da agressão. Assim como Georgina, eu acredito que 98, 99% das mulheres que nós atendemos não nos procuram no primeiro momento que elas são vítimas. Elas demoram acreditando que aquilo vai passar. É o famoso ciclo da violência, que começa Uhum. na tensão, que é quando começam as brigas, quando começam os gritos, Exato. né? Chega às humilhações, ele começa a fazer comparações dela com outras mulheres, como você falou, Georgina, gorda, Uhum. no nariz, achatado, ela, Georgina do cabelo crespo, e ele sempre a menosprezando por causa das suas características físicas. Coisa que quando ele começou a namorar com ela, ele não enxergava, essas coisas eram lindas para ele, mas ele, como você disse, Exato. ele já era um agressor. Então ele veio oprimindo Georgina e a forma dele oprimi-la mais ainda, abalá-la mais ainda psicologicamente, foi estar tá expondo aquilo que ela tinha, que ele começou a dizer que era feio, que não era, mas ela, por amar esse homem, por não ter tido nenhum outro relacionamento anterior, começa a acreditar naquelas coisas. Então, Exatamente. infelizmente, comparecem à delegacia, a maioria das mulheres que vão lá não vão no primeiro agressão. Elas esperam anos, que é o ciclo da violência. Atenção, depois vem o ciclo da explosão, quando ele bate, quando ele empurra, quando ele dá facada, quando ele esgana, quando ele joga produtos químicos nela, quando corta o cabelo na forma de deixá-la feia. Deixa, eles chegam lá, fazem. Não sei se você é do interior, mas lá no meu interior chama caminho de rato. Quando faz aquele corte de cabelo, que o cabelo fica todo. Isso. Eles fazem coisas assim, atrocidades. Depois, eles começam, vem a terceira fase do ciclo da violência, que é a lua de mel ou da reconciliação. Ele começa a pedir perdão, dizer que mais nunca vai fazer aquilo, que ela é o amor da vida dele, e ainda É começa a isso colocar na mesmo. cabeça dessa mulher que ela é a culpada. Amor, você viu que eu estou desempregada e você veio cobrando coisa. Eu não queria explodir, mas você começou a me pressionar.
de forma alguma. Ele dá flores, ele leva bombons, se o cara for rico, dá um carro, o carro que a mulher gosta, dá um carro, leva para viagens, leva para restaurantes e tudo mais. E ela, acreditando que aquele homem, que aquele seu amor vai mudar, aceita, reconcilia. Lá na DEAN, nós atendemos, em média, nós temos em média 25, 28 ocorrências dia. Nossa, aqui em Salvador, nós temos duas DEANs. A DEAN de Brotas, que nós atendemos 138 bairros aqui em Salvador. E temos a DEAN de Piripiri, que atende 32 bairros. Atualmente, nós trabalhamos lá como plantão. Eu mesma agora, eu não sou mais delegada administrativa, sou delegada plantonista. Somos 4 delegadas plantonistas e tem a nossa delegada titular. Finais de semana e à noite, nós, até pouco tempo atrás, éramos responsáveis por a cidade inteira de Salvador, quase 3 milhões de habitantes. Hoje, a DEAN de Brotas já tem plantão também, graças a Deus. E agora, com a pandemia, também já tem outras delegacias trabalhando em regime de plantão e que podem também atender violência doméstica. Mas nós atendemos, fazemos registro lá, em média, 28 mulheres. A depender do caso, eu sei que todos os casos são urgentes. A partir daquele momento que a mulher nos procura, é porque ela está pedindo um socorro, ela está pedindo auxílio. Mas tem aqueles casos que realmente tem uma emergência maior, não que os outros não tenham, mas aquela mulher que está correndo sério risco de morrer ali, naquele momento, naquele dia. Se ela voltar para casa, ou ela não tem onde voltar, ou mesmo ela tendo casa de familiares, ele sabe aonde encontrá-la. Então, nós trabalhamos aqui em rede. Nós temos na Bahia toda 15 delegacias da mulher. Aqui em Salvador, nós temos casa, o município tem 4 casas abrigamento. Essas casas ficam em locais secretos, né? Eu não sei te informar onde ficam, mas Sim. nós temos aqui no município, quando chega um caso que a mulher está correndo risco, que não tem para onde ir, ela e os filhos, a nossa rede, Casa Nossa Assistência Social, que nós temos assistência social, por sinal, uma pessoa competentíssima, nós falamos lá que é nossos braços, direito, esquerdo, nossas pernas, uma pessoa maravilhosa, a assistência social, Rosane. Então, ela entra, nós participamos, né? Ela é acolhida, a mulher é acolhida, e Rosane, ou no caso, quando é à noite, eu, plantonista, ou outra delegada, nós entramos em contato com o núcleo de acolhimento da mulher do município, e aí a mulher está ali. No meu penúltimo plantão mesmo, antes de eu ter a Covid, que eu voltei ontem depois do Covid, nós tivemos um caso de acolhimento lá, chegou já à noite, lá na DEAN, uma mulher com um filhinho de 8 anos. E ela fugiu de casa, ou ela corria de casa, num vacilo que ele deu lá, ou ela seria morta. E ela só não foi morta naquele momento, antes dela fugir, porque o menino abraçou a ela para protegê-la, o filhinho de 8 anos, e ele foi à cozinha, ela pegou e correu, porque ele estava com uma faca na mão para matá-la. E ela chegou lá na DEAN, graças a Deus, chegou, sem documentos dela, sem documento do filho, descalça. Aí nós entramos, eu entrei em contato com, eu estava acolhendo, entrei em contato com a assistência social, ela entrou em contato com o município, né? E foi designada uma casa para levá-la. E aí o município vem cá, acolhe essa mulher por 15 dias. Nós temos aqui em Salvador 4 casas e temos também uma casa daquela mulher que não corre risco de morte, ela e os filhos, mas não tem para onde ir aquele primeiro momento. Então, essa casa, que a mulher, quando não corre risco de morte, ela é encaminhada para lá. E nós temos, no município, 4 casas que dão acolhimento os primeiros 15 dias a essa mulher. Ela manifestando interesse de continuar em abrigamento, aí a própria casa-abrigo do município entra em contato com as 3 casas-abrigos que o Estado tem.
Eu não vou te dizer quais são os locais, porque Sim, claro, por questão de porque, né, segurança. sigilo, né? Sigilo. Exatamente. Mas nós temos 3 casas de abrigo aqui do estado. E aí essa mulher é encaminhada pela própria, não é aqui em Salvador, a mulher é encaminhada a uma dessas 3 casas pela Casa Abrigamento do município para uma das 3 casas que ficam em 3 municípios do interior da Bahia. E lá elas podem ficar por 90 dias ou mais, a depender do que tem interesse. Se algum familiar quiser acolher, entre em contato com a casa abrigo, dizendo que não, que ela pode ir. Essa mulher, quando chega nessas casas, Ed, por questão de segurança dela e das outras mulheres que ali estão também, então é recolhido o celular dela. Por quê? Por questão de segurança dela, outra, porque por um vacilo, qualquer coisa, esse homem pode mandar uma mensagem pedindo perdão, pedindo, e ela vai informar onde ela está. E Deus livre esse homem lá, matá-la, matar as outras mulheres que estão lá. Então, por questão de segurança, você tem ideia, nem nós, delegadas, sabemos. Né? Eu acredito que a titular tenha conhecimento, mas nós não sabemos onde ficam essas casas, mas elas estão, quando esse corre risco de vida, para lá. Requerida, elas requerem, eu tomo, a delegada toma as declarações dela, se ela tiver testemunha, nós colhemos as declarações dela, ela disse se quer medida protetiva, nesse caso, com certeza quer a medida Com protetiva. certeza. E a medida protetiva, quando não é esse caso de que ela vá para uma casa de abrigamento também, são vários e vários itens da medida protetiva. Se o homem tem arma, porte de arma, então a justiça determina, né, que ele perca esse porte de arma e a própria justiça comunica ao órgão que expediu que ele está suspenso, o porte de arma dele. Retorno dela ao lar, com afastamento dele, ele afasta do lar e tem uma certa duração. Ele é impedido, proibido, não é só impedido, ele é proibido de entrar em contato com ela, seja por telefone, por mensagem, por WhatsApp, por terceiros, ir a essa casa, se ela trabalha, frequentar o trabalho, aos locais, se ela é de uma determinada igreja, ou de centro espírita, ou de candomblé, qualquer coisa que ele sabe que ela frequenta, ele não pode ir. Se ele também for dessa igreja, se for desse terreiro, desse centro espírita, ele tem que se afastar. Ele que vai procurar a rodilha dele, onde quebrou o pote em outro canto. A prioridade é ela, é a segurança dela. Então, ele não pode. A questão dos filhos, se os filhos também correm risco, aí na medida protetiva também ela já diz, doutor, eu tenho interesse que ele fique impedido de ver os filhos. Então, a gente marca lá o xizinho e manda para a justiça. Ela diz ali também se ela tem interesse de casa-abrigamento ou não. A maioria não tem interesse em casa-abrigo, do estado nem do município, mas tem essa opção também. E aí a gente manda para o judiciário. No caso, nós estamos de plantão, o judiciário, que como tudo é uma rede. Nós temos o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Justiça. Aqui em Salvador nós temos 4 varas de violência doméstica, graças a Deus. Quando eu comecei na DEAN era uma só, hoje são 4 casas. Com fé em Jesus, no futuro próximo nós teremos várias e várias outras DEANs aqui em Salvador, mas, por enquanto, só temos 2. Mas nós trabalhamos e nós fazemos todo o possível para dar esse acolhimento a essa mulher. E aí nós mandamos as declarações dela com registro de ocorrência. Se ela está lesionada, foi expedida a guia de lesão corporal. Nós temos no DPT, que é o Departamento de Polícia Técnica, a Sala Lilás, que é uma sala exclusiva para atendimento da mulher vítima de violência doméstica. Ela não fica misturada com aquelas outras pessoas que estão ali no DPT para fazer qualquer tipo de perícia. Não. Tem uma sala que ela é acolhida. Ela é vítima. Ela é vítima. Ela não é uma vítima como de outras coisas, de roubo, que foi alguém roubou aquela mulher ou aquela pessoa e deu um tiro, deu uma facada, ela precisa fazer. Não, ela é vítima de violência doméstica, então ela tem que ser tratada com cuidado,
com toda a atenção, assim como na DEAN. Todos nós que trabalhamos lá passamos por vários cursos. Os investigadores, os escrivães, nós, delegados, passamos por vários cursos para dar o melhor acompanhamento possível a essa mulher, para não revitimizá-la. E lá, no DPT, ela tem essa sala lilás para ter esse acolhimento. E logo, logo, o laudo chega para a gente. E aí a gente encaminha para a justiça. Nós temos o prazo de 48 horas para remeter a medida protetiva, mas nós remetemos assim que a mulher sai, pouco depois, o escrivão, meu querido escrivão agora, né, Josney, ele já passa, escaneia e já manda por e-mail para o Poder Judiciário, e no plantão do Poder Judiciário também, essa medida protetiva é deferida ou não, entendeu? 99% dos casos, digam 9, são deferidas. Aí, a medida protetiva, o oficial de justiça lá entra em contato telefônico. Detalhe, nós temos que ter o endereço do autor, né, desse criminoso que praticou esse crime contra a mulher. Nós temos que ter o endereço dele completo, telefone, ponto de referência da casa, para nós passarmos para o judiciário, porque não adianta, a medida protetiva foi deferida, entre em contato com ela, a sua medida protetiva foi deferida, mas só tem valor, Ed, a partir do momento que aquele agressor, aquele criminoso, aquele autor, aquele marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, é notificado, toma conhecimento. Então, a justiça entra em contato com ele, ou vai lá, ou por telefone, ou por WhatsApp e manda. Você tem uma medida protetiva em seu desfavor. Está aqui, você tem conhecimento, leia tudo. Se você descumprir essa medida protetiva, você é preso. E graças a Deus que hoje em dia, descumprimento de prisão, de medida protetiva, é prisão. É prisão. Ontem nós tivemos uma operação, ontem, dia 8 de março, que foi na Bahia, no Brasil inteiro, que foi a Polícia Civil fazer uma operação para prender criminosos da Lei Maria da Penha, autores criminosos, você viu, né? E nós, desde ontem, antes das 7 horas da manhã, nós já estávamos na delegacia, todas as nossas equipes e também equipes de outras delegacias foram para a DEAN, para a nossa DEAN, e de lá partiram várias equipes de serviço de investigação para cumprir esses mandatos de prisão. E foram presos vários e vários autores. Para a gente é triste porque foi um homem que agrediu a mulher, mas ao mesmo tempo é feliz porque foi localizado. E nós precisamos desse endereço, a justiça precisa e nós também, porque no primeiro momento, quando é condução, não, quando a polícia militar pega no momento e leva para dentro, nós fazemos flagrante, está ali. Ela, vítima, ele, autor. Então, nós fazemos a oitiva, mandamos para a justiça, eu represento toda a minha prisão que eu faço em flagrante, eu ainda represento pela preventiva, encaminho para a justiça e pronto. Mas quando é a mulher que vai sem ser em condução, nós precisamos do endereço desse autor. Se é do trabalho dele, se é de um familiar dele e tudo. Então, eu sempre oriento, quando eu dou palestra, as meninas, namoradas, olha, procurem sempre ter endereço dos pais dele, dos familiares. Mora em tal rua assim, assado. Não, nós precisamos, a justiça, o grupo precisa do endereço, com número de rua, nome de rua, número de casa, se tiver prédio, o nome do prédio, essas coisas todas, para que seja, na hora que a justiça defere a medida protetiva, ou que esse homem precise ser intimado, ser localizado. Porque senão vai ser mais um papel. Que adianta ter a medida protetiva se ele não tem conhecimento? Então, a medida protetiva, para ser válida, precisa. Aí nós intimamos, posteriormente, esse homem. E aí ele chega lá, é interrogado por nós delegadas, e aí nós concluímos o inquérito, fazendo o relatório, indiciando aquele homem, aquele autor, seja por ameaça, por lesão corporal, via de fato, dano, porque muitos e muitos anos, muitos homens, eles agridem a mulher fisicamente, eles quebram as coisas dentro de casa, eles rasgam os documentos, eles quebram o material de trabalho dela, é uma forma maior de agressão ainda.
Quantos e quantos casos eu já peguei também de homens que, além de agredi-la fisicamente, danificar vários objetos da casa, vários utensílios, produtos, coisas dela do trabalho, agridem também o animal de estimação dela. Mas uma forma de agredir aquela mulher, de ferir aquela mulher. E eu também indicio esse homem por maus tratos a animais, porque eu sou delegada DEAN, mas eu sou delegada de polícia. Antes de ser delegada das mulheres, eu sou delegada de polícia. Então, se ele também agrediu um animal, se ele fez maus tratos a animais, ele também vai ser indiciado por aquilo. Então, na tipificação dele ali, na hora que eu vou colocar a tipificação na ocorrência, coloca ali se for lesão corporal, se for ameaça, a injúria, o que for. Ainda coloco também o dano, né? É expedida a guia de dano, a perícia vai lá na casa dessa mulher, faz a perícia no local e coloco também o maus tratos a animais. Então, a gente encaminha para a justiça. Lá, o Ministério para o promotor, né? No caso, a promotora de justiça, o promotor denuncia ou não esse agressor. Geralmente denuncia, entendeu? E manda para o juiz e lá ele segue. Ele vai depois ter audiência. A medida protetiva geralmente tem em torno de validade de 180 dias, mas pode ser prorrogado. E agora, no período da pandemia, porque não está tendo audiência, né? O judiciário está atendendo online, essas medidas protetivas que foram deferidas antes da pandemia ou agora durante a pandemia, 2020, 2019, antes da pandemia, elas são automaticamente renovadas. Não precisa de uma audiência para que se faça. Então, nós temos, em média, atendimento 28 mulheres dia, registro na ocorrência, lá, de registro de ocorrência oitiva. No final do mês, nós entregamos para a nossa coordenação um relatório de tudo que foi feito, quantas medidas protetivas foram encaminhadas naquele mês, 30, 60, vai muitas, sabe? Quantos autores nós ouvimos, quantas vítimas nós prestamos, tomando declarações, quantas testemunhas. É muito importante também de esclarecermos, porque, infelizmente, muitas pessoas não querem ser testemunha dessas vítimas. Elas relatam a agressão sofrida e, na hora que ela conta para o vizinho, para um familiar, para um amigo, todo mundo está ali de ouvido para ouvir, mas na hora que ela precisa de uma testemunha, não que a palavra dela não seja suficiente, mas para o processo penal, nós precisamos de testemunha. Aí, na hora que a gente precisa de testemunha, ninguém quer ser. Ah, não, não quero ir na delegacia, não. Deus me livre na delegacia. Como se fosse na delegacia encontrar bichos. Não, nós estamos ali para acolher também aquelas testemunhas. E a medida protetiva também, muitas vezes, são estendidas a essas testemunhas. Então, era bom demais se as pessoas se sensibilizassem também em serem testemunhas dessas mulheres. Ela está precisando de apoio. Tem uma comadre, tem uma amiga, tem uma melhor amiga. Como é que minha melhor amiga, que uma irmã, que uma comadre, que uma amiga minha, um familiar, está precisando do meu apoio, aí a delegacia, e eu me recuso a ir? Ah, não, na delegacia eu não vou, não. Mas nós entendemos também, porque muitas mulheres, muitas pessoas pensam, se ele agrediu essa mulher, que ele jurou amar, o que ele não vai fazer comigo? Muitas também pensam. E não é por falta de testemunha que eu não vou ouvir essa mulher. Eu coloco na declaração dela que ela não tem a testemunha a apresentar porque ninguém quer se comprometer, ou porque ela não contou para ninguém, que é a primeira vez que ela está tendo coragem de ir à delegacia, e assim nós ouvimos. Infelizmente, é crescente o número de mulheres vítimas. Agora, durante a pandemia do ano passado, né, agora também, no primeiro momento, teve uma queda muito grande no número de notificações, de registro de ocorrência, né, de mulheres que denunciaram, comparado com o ano de 2019. Por quê? Porque muitas mulheres estavam em suas casas, dentro do mesmo teto. Esse homem que, né, teve lockdown, tem que fechar realmente tudo, porque a pandemia está aí, muitas pessoas estão morrendo, vítimas da Covid, mas muitas mulheres ficaram no mesmo ambiente, esse homem sem sair, elas ali sendo agredidas, sendo ameaçadas,
sendo vigiadas, não tinha como sair para ir à delegacia para denunciar. Outras vezes, não tinha nem como pegar o celular para mandar mensagem, porque esse homem também, uma das violências que ele pratica é querer a senha do celular dela, do e-mail. Toda hora está pegando o celular dela para saber o que é que tem. Casos e casos e casos, todos que nós ouvimos lá praticamente, eles têm um controle no celular dela. Então, durante a pandemia, nós tivemos, eu tenho aqui um dado, durante a pandemia, nós tivemos uma queda no início muito grande, do ano de 2019 para 2020. 2021, agora, eu saí do plantão hoje, nós já estamos com 1.005 ocorrências, só esse ano, ou seja, 1.005 mulheres foram agredidas só até agora março, infelizmente. E eu converso Pois muito. é, quando. Não, eu acho que a gente está tendo uma aula de informação. Eu acho que a gente que agradece você estar compartilhando com a gente o seu conhecimento, né? A ideia da live é justamente essa, é a troca, é poder te ouvir, ouvir uma profissional da área e entender quais os caminhos necessários para poder a gente conseguir chegar até a DEAN a partir de um momento com a mulher ela agredida. Você acabou respondendo várias coisas que eu ia te perguntar, porque isso é muito corriqueiro, que as pessoas se perguntam muito o que a DEAN faz para justamente garantir para que quando a mulher seja vítima de violência, quando chega lá, ela não seja revitimizada, porque isso acontece também, infelizmente, e muitas mulheres se sentem com receio de querer ir prestar uma queixa, chega lá, tipo, encontrar um delegado. Às vezes há esse questionamento. Poxa, é uma delegacia que é especializada em mulher, eu chego lá e encontro um homem. E isso também inibe. Então, isso cria um pouco essa contradição. E quando não seria contradição, seria essa incógnita, não sei qual seria a palavra, eu sei que a mulher se sente inibida. Mas aí, quando você traz lá atrás, dizendo que vocês que buscam esse aperfeiçoamento através de cursos especializados, justamente para que tenha um outro tipo de pensamento, um outro tipo de acolhimento, porque a mulher acaba sendo vitimizada, a mulher acaba sendo culpada, a violência é tão grande contra nós mulheres que acaba fazendo com que a gente mesmo se sinta culpada daquilo que nós não temos, qualquer tipo de culpa. Então, assim, isso é muito importante. Você já tinha, você acabou respondendo o que eu ia te perguntar, porque essa revitimização, ela é muito grande. A mulher, às vezes, ela é muito, como é que se diz? Revitamizada nesse sentido, e isso retrai muito. Sim. Né? Então, assim, são coisas que as pessoas se perguntam, as mulheres, tem mulheres que não querem ir por diversos motivos, né? Que a gente já falou, eu já vi depoimentos também direcionados a isso. Eu vi também que a DEAN tem uma ação, não sei se vocês ainda continuam, anteriormente eu lembro disso, que era, acho que a DEAN de Brota mesmo, que vocês construíam cartilhas e saía por diversos bairros de Salvador, distribuindo essa cartilha para que essas mulheres entendessem esse ciclo de violência. Por quê? Porque às vezes ela não entende isso, não percebe. Então, eu acho isso a ação da DEAN muito potente também para justamente fortalecer essa construção de informação para poder passar para essas mulheres, porque às vezes ela não consegue entender. Às vezes a gente não consegue entender que aquilo é a violência. Então, quando você traz também quando eu perguntei para você que a partir do momento que a mulher ela é atendida, qual o direcionamento que a DEAN faz, é muito bom a gente saber que existe essas casas de acolhimento, existe essas medidas, né? Então, isso é muito, muito importante. Aí eu queria saber, Mari, se você poderia responder brevemente, já aconteceu em algum momento do número ser muito grande de mulheres e não ter um espaço suficiente para conseguir receber todas essas mulheres? Já aconteceu isso? Há também um pensamento de construção de vários outros espaços também, pensando nessa vertente que você coloca aqui, no que tange esses espaços de proteção para essas mulheres que são vítimas? Ed, nunca chegou a acontecer. Nós estamos preparadas, graças a Deus, o Estado, né, a rede está preparada para acolher, para atender essas mulheres, tanto a DEAN como os demais integrantes, órgãos integrantes da rede. Ministério Público, GEDEM, da nossa querida doutora Sara, Defensoria Pública, as varas e tudo mais.
estamos todos preparados para atender e acolher essa mulher. Temos as casas, abrigos, e uma coisa interessante que eu deixei de falar da casa abrigamento. Quando tem criança, se está em período escolar e tudo, eles não ficam sem aula. Lá nessa casa abrigamento, eles têm pedagogos que dão aula para essas crianças. Continua tendo o estudo, as crianças continuam estudando. Se é criança de colo, tem berço, tem todo acolhimento. Nós já fomos uma vez numa casa modelo, só para nós sabermos como era. Não era uma casa realmente onde elas ficam, mas uma casa modelo para nós termos o conhecimento. Então, tem todo isso. E antes da pandemia, nós fazíamos muitas palestras, todas nós delegadas fazíamos muitas palestras em escolas municipais, estaduais, em associações de bairros, falando sobre a violência doméstica, uma forma de prevenção para prevenir. Então, nós íamos em escolas, falávamos com adolescentes, em faculdades, fiz muitas palestras em faculdades, em escolas, meninas, cursos preparatórios, escola técnicas, essas coisas todas, porque quanto mais a gente divulga, como diz a live, sou beijo, porque ainda é preciso gritar. Só que no futuro, as mulheres não precisam mais gritar para que a violência não mais aconteça. Porque nós educando a rede, a todos nós, o que você está fazendo com a peça, como atriz, excelente atriz, por sinal, da peça, né? Que interpreta o personagem Georgina, está fazendo, é um alerta. Então, nós temos que educar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os filhos dos nossos amigos. Então, não é só dentro da nossa casa que nós temos que educar nossos filhos, mas também no espaço onde eles estão. Nós fazemos muito também em associação de bairros com porteiros, com pessoas no geral, homens em geral, fazemos essa palestra direcionadas a homens, para que a violência contra a mulher seja realmente, assim, bata bastante, falando bastante disso, para que seja uma forma de prevenção, para que no futuro menos mulheres sejam agredidas e no futuro nenhuma mulher mais precise sofrer qualquer tipo de agressão. Chega lá na delegacia, vários e vários homens, e eu pergunto a eles, né? As mulheres acreditas, assim, sabe? Eu sou sincera. Quantas e quantas vezes nossa sala lá tem a sala de atendimento, né? As mulheres chegam, fazem a ocorrência lá na frente com os investigadores, são encaminhadas para nós, para a nossa sala delegado. Quantas e quantas vezes eu já pedi licença, conta assim, que tem a nossa sala e tem o alojamento e o banheiro. Quantas e quantas vezes eu me levantei, fui ao banheiro e chorei. Por quê? Por mais que eu esteja lá há 7 anos, eu ainda não me acostumei com essa violência que um outro ser humano, uma mulher, sofre. Então, felizmente, muitas vezes eu saio e vou ao banheiro chorar, porque eu não posso chorar na frente dela. Eu tenho que ser forte. Mas antes de ser delegada, eu sou mulher. E me dói ver uma mulher daquele jeito, tão sofrida, tão marcada, sofrida na alma, sofrida no corpo. Os hematomas são terríveis. A dor na alma que aquela mulher fala é terrível. Antes da pandemia, eu me levantava e abraçava muitas mulheres na hora que elas saíam da minha sala e agradecia por elas terem tomado coragem de ir lá. Hoje, com a pandemia, eu não posso mais abraçar, mas eu as trato como se eu estivesse cuidando ali de uma mãe, de uma filha, de uma amiga, porque eu estou cuidando de um ser humano, de uma mulher. Eu tive a grande sorte na minha vida de ter encontrado um marido maravilhoso, que me amou do primeiro minuto que me viu, até o último momento, quando morreu. Eu estou viúva há 2 anos e 8 meses. Eu dei a grande sorte de ter um marido que me respeitava, que me tratava com amor, que cuidava de mim, mas eu não ficaria também nunca se ele não tivesse esse cuidado, esse amor por mim. Mas quando eu vejo que mulheres como eu, que entregam o seu amor, que tem mais maravilhoso em si, que a gente entrega aquele homem que a gente jurou amar, que ama, que a gente ama naquele primeiro momento,
aquelas mulheres chegarem lá desfiguradas, agredidas fisicamente, com facadas, com o rosto enfaixado, com o corpo queimado de ácido, com vários hematomas, com marcas no pescoço, com arranhões, ou que não seja a violência física, mas a alma dela está tão mais agredida do que aquilo que a gente está vendo também na aparência dela. E eu digo uma coisa para você. Ai, perdão, pode falar. Eu digo uma coisa para você. Eu estou lá há 7 anos. A partir do momento que aquilo não me surpreender mais, eu peço aos meus superiores para que me tirem de lá. A partir do momento que eu olhar aquela mulher como mais uma mulher, eu não tenho mais interesse nenhum em ser delegada dela. Eu quero continuar tratando cada uma delas como se fosse a primeira, como se fosse uma minha mãe, uma irmã, uma prima, uma filha. E não é ter pena, em hipótese alguma, ter pena daquelas mulheres. É poder dar força para elas, parabenizá-las, entendeu? E dizer, aqui, desse outro lado da mesa, tem uma mulher que vai te ajudar no que é possível. E quando chegam aqueles homens, eu pergunto a eles, você tem filha? Alguns dizem que tem, outros não. Eu falo assim, mas ninguém é de chocadeira. Teve uma mãe, ou tem uma irmã, ou tem uma mãe. Você ia gostar de que sua mãe, ou uma irmã sua, ou uma filha, chegasse numa delegacia dizendo que foi agredida, que foi ameaçada, que foi perseguida, que sofreu o que você fez com a mulher que você já se relacionou, você relaciona? Ah, não, doutora. Eu falei assim, pois é. Mas não é porque a dor da sua mulher é diferente do que acontecer com sua filha. Eu espero em Deus que não. Eu espero em Deus que jamais um filho, uma filha sua seja. Ou no futuro, você tem filho? Tenho. No futuro, você imagina seu filho sentado desse lado da mesa aí, onde você está, sendo aqui, respondendo por um crime, sendo recolhida ao xadrez aqui da delegacia, porque praticou um crime contra a mulher. Ah, não, filho meu não vai fazer isso. Eu vou assim, mas ele está dando um espelho dentro de casa, você é espelho para ele. O que você faz, seu filho toma como exemplo. O que você faz, seu filho está como exemplo. E no futuro, ele pode ser, sim, um agressor de mulher. Ele pode, sim, matar uma mulher. Ele pode, sim, tentar matar a mulher dele. Ou ele bater na irmã dele, na própria mãe, porque está vendo o senhor fazer isso. Então, eu tento chamar a atenção para isso, e lá nós temos essa preocupação, também antes da pandemia, de nós fazíamos muitas palestras também dentro do nosso auditório. Nossa unidade é uma unidade grande. Nós temos um auditório, então, fazíamos muitas palestras presenciais lá, né? Fazíamos também de uma coisa interessantíssima, porque muitas, infelizmente, não têm condição, retornam para esse agressor, porque não tem como se manter financeiramente. E aí, nós fazíamos muitas oficinas de bolo, de artesanato, para ela ter uma renda, ela criar uma fonte de renda ali. Quantas e quantas chegam lá, que a gente tem que perguntar, né, na qualificação, qual a profissão. Ah, doutora, eu não trabalho, não. A senhora não trabalha? Não trabalho. Aí eu só trabalho, eu cuido da casa. Você, a senhora acha que isso não é trabalho? A senhora cuidar da sua casa, do seu lado, dos seus filhos, né? Botar a comida na mesa, fazer a comida, isso é trabalho também, porque nós temos que valorizar também essa mulher, e ela é o trabalho que ela se desempenha. Então, nós fazíamos muito isso, de fazer qualificar essas mulheres, dar uma fonte para elas criassem renda, para se sustentarem. Eu acho que a gente entende a sua emoção, porque nós somos mulheres e nós nos colocamos no lugar dela. Então, a gente entende a sua emoção quando você vem com esse choro. É muito forte, porque é doloroso. Eu sei que você está ali assumindo a sua função de delegada, você está ali para poder fazer tudo que tem que ser feito, mas que dói muito. A gente sabe que isso é muito forte. É um assunto que nós levaríamos assim várias horas, porque são várias abordagens que a gente tem dentro para poder falar dessa instituição da DEAN.
Mas fiquei sabendo aqui que tem muitas pessoas assistindo a gente. Eu queria abrir para perguntas, para que a gente também não perca essa oportunidade de ouvir, né, as pessoas, o que é que eles estão achando, e dar esse retorno para a gente e perguntar mesmo. Então, Júlia, se você puder soltar aqui a primeira pergunta para que a gente possa também estar tendo essa interação com o público. Se você puder colocar a primeira pergunta. Pronto, deixa eu botar aqui. Parabéns. De jeito óculos, não tem jeito não. Parabéns pelo trabalho, excelente escolha para ministrar a palestra. Rosane. Obrigada, Rosane, por você sair com a gente. Eu acho que é muito importante, não é apenas uma live por fazer live, é entender que é uma live pensando em uma informação, pensando em trazer conhecimento para um assunto que é tão doloroso e que nós gostaríamos que isso não acontecesse. Mas eu sempre digo, enquanto existir a arte como esse espaço de luta e de denúncia, eu, enquanto artista, enquanto mulher preta, enquanto da periferia, vou continuar lutando até os meus últimos dias contra este mal, porque eu também sou mulher, eu também sofro violência doméstica, no sentido do que, não violência doméstica, no sentido da agressão com o marido, a violência quando você sai na rua e que o cara te dá uma piada e se você não olha para ele, ele te xinga. Se você está com uma blusa que seja com decote, aí diz a mulher culpada, por isso que ela é estuprada, é por isso, então, assim, são várias coisas que fazem com que a gente se torne a própria vítima, né? Então, por isso que eu me coloco nesse sentido também de que eu sofro violência. Já tive na família uma irmã que sofreu violência doméstica, ela tomou um tiro na mão, porque o meu cunhado simplesmente não queria que ela trabalhasse, ficou com ciúme. Ciúme, quando é um dia, ele simplesmente deu um tiro na minha irmã, pensou que ela estava morta, aí ele se matou, e minha irmã, ela já dá da mão até hoje. Então, assim, por isso que é necessário a gente estar abordando sobre isso. Sua irmã o quê? Minha irmã, ela foi agredida também há anos atrás. Não, você falou, ela tomou um tiro, ele se matou. Ela tomou um tiro na mão, aí ele pensou que ele tinha matado ela, depois ele foi e se matou, tomou veneno de rato e se matou. Ou seja, minha irmã tem essa violência até hoje no corpo, no psicológico, porque ela ficou aleijada da mão. Ela não conseguiu mais arranjar emprego em lugar nenhum. E esse trauma ninguém mais vai tirar da vida dela. É uma violência que ela vai levar para sempre. Exatamente. Temos Roberto Cândido também, que está aqui na nossa live, está falando maravilha. Vamos a essa entrevista sobre esse tema imensamente importante. Com certeza, Roberto. Com certeza. Tem a Bianca Torres, parabéns por essa delegada, que nos representam tão bem. Com certeza, Bianca. É minha titular. A titular. É minha querida amada titular. Tem a Rosane, tema importantíssimo, com certeza, Rosane. Importantíssimo mesmo. Projeto super importante e necessário. Obrigada, obrigada mesmo. E que a gente possa cada vez mais potencializar essa obra, que a gente consiga levar esse projeto por muitos lugares e entender que esse espetáculo pode estar salvando a vida de milhões de mulheres, ou como pode estar salvando a vida de pessoas que estejam assistindo essa live também. Mara é uma parceira lá da BEAN e realizou um excelente trabalho. Com certeza, Bianca. Mara, se você quiser também, viu? Pode... Bia. Tem Léo, Couto. Me sinto representada por essas mulheres incríveis. Obrigada, Leo. Muito obrigada. Muito obrigada. Leo de novo. Minha cunha é linda demais, além de ser uma profissional super competente. Comprometida. Minha cunha querida. Mora lá em Vitória da Conquista. Olha aí, ó, estamos em Vitória, tá vendo? A esposa do meu amado irmão Alisson Menezes, que também é um artista, cantor. Ô, minha amiga, eu tenho uma honra de trabalhar com você, Bianca. E a gente tem uma honra de estar recebendo ela aqui, Bianca. Alô, Mara, parabéns. Sou de Iguaí, Bahia. Olha só, temos gente de... Ai, obrigada, é uma honra. Gratidão pela presença de vocês. Obrigada. Maior honra de ser de Iguaí também. Márcia Silva, ela fala, tive a honra de assistir a peça
Parabéns, Ed, você é uma grande atriz, onde interpretou como ninguém essa personagem, com um grito de basta e tanta violência, desrespeito às mulheres, tema de suma importância. Marcinha é uma pessoa maravilhosa, que acompanha todos os trabalhos, desde quando eu fazia parte de uma companhia de teatro daqui de Salvador, e ela sempre esteve presente, sempre acreditou em todos os projetos e assistiu o Sobejo também, lá no espaço que era a sede da gente, e ajuda muito até hoje nessa reverberação desse trabalho. E gratidão, Marcinha, pelas palavras, que a gente possa continuar trilhando esse caminho de luta e perseverança, minha irmã. A Gabriela fala, na pandemia as mulheres estão mais expostas. Na segurança do próprio lar, ela pergunta, na pandemia as mulheres estão mais expostas. Aí bota entre aspas, na segurança do próprio lar, aí você pode dizer alguma coisa referente aí, Mara. Infelizmente, sim, Gabriela. Infelizmente. Porque na pandemia, né, o lar, que para todos nós é um lugar seguro, mais do que nunca agora, no período da pandemia, né, que todos nós falamos, fique em casa, não saia e tudo. E o lar, que é o local mais seguro para todas nós, né, para uma família, infelizmente, para a mulher vítima de violência, não é. É um local agora, durante a pandemia, que não é seguro. Que não é seguro. Como você falou da sua irmã, Ed, que, graças a Deus, não morreu, graças a Deus não morreu, mas ficou não só com sequela física, mas sequela psicológica para toda, e não só ela, mas vocês todos, a família inteira. Porque, sim. Infelizmente, né, a violência praticada contra a mulher não é só a física, a dor física. Exatamente. Ela sente, exatamente. Mas a dor é para toda a família, é para toda a família. Eu não sei se tua irmã tinha filhos ou não. Sim, né? sim, 2 filhos com ele, sim. Filhos. Já tem E 4 filhos ao total. Também, com certeza, estão para sempre marcados, infelizmente. O Gabi tinha falado antes, eu vi aqui a mensagem. Obrigada, Gabi, por você estar aqui com a gente, dizendo parabéns pelo projeto. A gente tem a Hanna aqui, gratidão por esse momento, tema fantástico. Parabéns, cunhada. Obrigada, Hanna. Obrigada, minha Hanna. Maria Mália Costa fala, Mara, além de ser uma mulher representante e defensora das mulheres, é melhor boadrasta que a minha filha poderia ter nesta vida. Orgulho de ser sua amiga. Só elogios, hein, Mara? Ela é a primeira esposa do meu marido. E é uma amiga. Ai, que maravilha. É uma amiga, é uma querida. E essa mulher é de um coração maravilhoso, que eu não pude ter filhos, né? Fui casada, muitos anos não pude ter filhos biológicos, mas ela, com um coração, essa mulher maravilhosa, ela divide a filha dela comigo e os netos, os 2 netinhos, Laís e Fernando, que me chamam de vó. E aí, ela é maravilhosa. Amália, meu amor, eu te amo. Muito, muito, muito obrigada por você existir na minha vida e permitir que eu exista na vida de vocês. Muito obrigada mesmo. Bianca fala, Mara é uma pessoa especial. Eita, que Bianca tá que tá. Tá, minha irmã. Eita, que essa titular, viu? Bianca, obrigada também. Eu quero até ressaltar que quando eu liguei também para a delegacia, eu falei com Bianca, ela foi super receptiva também, assim, de cara abraçou o projeto, entendeu a importância de a gente ter a DEAN conosco, poder ter essa troca para que as pessoas conhecessem mais essa instituição, essa ação que vocês desenvolvem. Então, obrigada, Bianca, também, por ter colado com a gente, ter proporcionado e permitido também a Mara estar aqui, porque eu sei que é um processo, assim, no sentido também, existe uma hierarquia, né? Então, esse respeito também foi bem, bem afetuoso em ter proporcionado que Mara estivesse aqui com a gente. Muito obrigada. Roberto Cândido, ele fala, esse é um projeto poderoso que tem capacidade de sensibilizar através da arte e conscientizar pessoas quanto à importância da denúncia para o combate à violência doméstica, que tanto adoece as mulheres e toda a sociedade. Parabéns, Ed, Juliana e toda a equipe. Obrigada, Roberto. Roberto é uma pessoa também que está com a gente também, compartilha todos os trabalhos nas redes sociais, tem um olhar. É importante a gente ter
homens também que abraçam esse projeto, porque esse pensamento de mudança de conscientização, isso fortalece a entender que não é apenas a mulher que tem que estar aqui, o homem também precisa, porque é um representante, é uma representação para um outro homem que pratica essa violência. Né? Então, é muito bom para a gente ver que os homens acreditam, que estão, como existem homens também que lutam contra a violência doméstica, a gente sabe disso, existem homens também que compactuam nesta luta mesmo contra este mal. É importante ressaltar. Então, obrigada, Roberto. Rosângela Andrade fala, colocamos o faqueiro inteiro mesmo, doutora Maraci. Queria só fazer aqui um agradecimento. Ela está aí. Rosane, é que eu falei, que é a nossa assistente social querida, que lá nós dizemos que nossos braços, nossas pernas, faz o primeiro acolhimento ali a mulher, ela que entra em contato com as casas de abrigamentos para encaminhar as mulheres vítimas, né, para essas casas de acolhimento. Rosane é o coração da DEAN. Rosane é a paixão, é a parceira, uma querida. Quem dera se todas as DEANs do Brasil tivessem um assistente social como Rosane. Obrigada, Rosane. Então, assim, pena que Alisson Menezes, essa delegada é muito competente. Parabéns às organizadoras. Obrigada, Alisson. Obrigada por você estar aqui com a gente também. É muito importante para potencializar esse projeto. Obrigada. Eita, que muita gente, assim, a gente deixa se lirar. Pode colocar, Júlia. Você falou que os homens precisam estar integrados. O Ministério Público aqui da Bahia, inclusive, fez uma cartilha há um tempo atrás, Papo de Homem, unidos na prevenção da violência e na promoção da convivência pacífica. Então, nós utilizamos muito essa cartilha também, nós distribuímos. E foi o Ministério Público da Bahia quem fez essa cartilha, que tem 27 páginas, e é muito interessante. É interessante mesmo, e isso está aqui já no meu caderninho para quando eu tiver live também com o Ministério, com a Sara Gama, né? Que é do Ministério Público, diretamente da Vara de Violência contra a Mulher. Então, assim, já está. A Celira Brito fala que é interessante, não sabia que as medidas protetivas também se estendiam para as testemunhas. Essa live está sendo muito esclarecedora. Obrigada, Lucila. Sim, obrigada, exatamente. A proposta é essa, né? Para familiares dela também, não só para a vítima, para os filhos, para as testemunhas, para os familiares dela, caso esses familiares também sofram qualquer tipo de ameaça que esse autor faça. Então, é extensivo também. A justiça defere. Olha só como são as coisas assim. É uma oportunidade que a gente está tendo de conhecimento, porque para mim também é um conhecimento, para mim aqui é uma troca. A gente vem falando de um projeto, de um espetáculo que tem 5 anos em temporada, mas a cada dia eu vou aprendendo. A cada dia a gente vê o quanto que é importante atrelar o que a gente traz de abordagem na obra com o que a gente vê que acontece no dia a dia, porque tudo que acontece no espetáculo, com a personagem, é tudo muito real, nada é fictício. Existem mulheres que passam por isso. Né? Existem. Durante muitos anos, o Fred, que foi o marido desta mulher, ele fez, a Georgina, ele fez ele construiu, ele praticou uma violência psicológica tão grande nela, que ele fez com que ela acreditasse que se ela largasse dele, ela não ia conseguir mais ninguém, que ela não ia mais casar, que ela não ia mais ter filho, e que homem nenhum ia olhar para ela. Então, ela construiu isso na cabeça dela, né? Então, assim, por isso que é muito importante quando a Priscila traz essa informação, essa colocação, porque, ou seja, o que você traz, o que você trouxe aqui, serve como uma informação muito importante que todo mundo que está nos assistindo, que também não sabia disso, passa a conhecer, assim como as demais coisas que você colocou aqui para a gente. Aí, infelizmente, o tempo é tão curto, se pudéssemos, nós passaríamos aqui por mais tempo, né, conversando sobre isso, sobre essa temática. Só que eu queria te fazer uma pergunta para a gente já caminhando, né, infelizmente, para o final, mas você também pode estar colocando outras coisas, que eu acho, que eu até anotei aqui, que é uma pergunta muito relevante, que é, muitas mulheres retornam à delegacia com o próprio autor da agressão no dia da audiência, no CBC audiência, no dia da audiência, para a retirada da queixa.
Então, Maraci, eu gostaria de saber qual é a explicação que a ADEAN dá para que, de fato, elas tenham entendimento e não se sintam culpadas de ter voltado atrás da retirada da queixa. Porque a gente falou sobre diversos tipos de violência, nós abordamos várias coisas, mas, assim, isso é uma inquietação que eu acredito que pessoas que estejam assistindo também queiram saber. Então, assim, qual é esse procedimento a partir disso, que quando uma mulher chega para retirar essa queixa com esse agressor? São vários fatores, a gente sabe, mas eu queria que você trouxesse um pouco dessa colocação, que resumisse um pouco sobre essa pergunta. O Ed, com o advento da Lei 11.340/06, que é a Lei Maria da Penha, ela não pode mais retirar. Antes da Lei Maria da Penha, a mulher registrava a ocorrência, ela mesma, infelizmente, levava a intimação para ele, e quando chegava lá, ela já era vítima, cá veio na delegacia, teve coragem de ir à delegacia, registrar uma ocorrência contra ele, que ele ameaçou, que ele bateu, que ele a espancou, né? E essa mulher que chega, tem a coragem de ir à delegacia, registrar a ocorrência, era dada a ela a intimação. Chega lá e entrega a ele. Quando ela chegava lá que entregava, ela mais uma vez apanhava. E ele falava, vamos lá na delegacia agora, ou vá lá na delegacia agora e tire, porque senão vai ser pior para você. E fazia novas ameaças, agredia mais uma vez e outras vezes. Mas com o advento da Lei Maria da Penha, 11.340/06, ela não pode mais retirar. E nem a intimação é entregue a ela para entregar. A intimação é feita por nossos investigadores ou a nossa instrução normativa nos permite telefonarmos e fazermos uma certidão intimando. Então, a gente fala com ele que ele é para tal data, assim, assado, está presente na delegacia para ser ouvido sobre a ocorrência que foi registrada. Ou então o policial vai lá na viatura e tudo mais, entrega a intimação para ele e ele comparece. Muitas vezes, infelizmente, essas mulheres acabam cai do ciclo da violência, né? Reconciliando com esses autores. E no dia da audiência marcada com a gente lá na delegacia, com nós delegadas, eles comparecem e falam, doutora, ela está aí, ela veio. Ou então elas chegam, pedem para falar comigo antes ou com outro delegado e fala, doutora, ó, a senhora intimou fulano, mas eu vim com ele. Eu falei assim, a senhora veio com ele? Eu vim para poder tirar, doutora, porque eu não quero dar mais continuidade, porque a gente voltou, ele me pediu perdão, ou muitas vezes elas falam, eu estava de cabeça quente e eu estava com raiva e vim aqui de queixa, mas eu me arrependi. Aí eu converso com elas e quando eles chegam também falam que elas estão lá fora, eu peço para eles esperarem em outra sala e chamo essa mulher em minha sala e pergunto, por que a senhora veio com ele? Ele está ali ameaçando. A senhora voltou para ele? Eu voltei. A senhora voltou para ele por ele estar ali ameaçando, caso a senhora não voltasse ou a senhora não comparecesse aqui à delegacia, ele iria agredi-la fisicamente. Qual foi o tipo de ameaça que ele fez? Não, doutor, ele não está me ameaçando, ele não está nada, é porque eu realmente pensei melhor, os filhos estão sentindo a falta do pai e tudo mais. Acontece muito também de que alguns fatores religiosos, tem algumas religiões que elas conversam com os líderes religiosos e eles aconselham a voltar, coisa que eu acho errado, totalmente. A voltar, a não desfazer uma família, que vai conversar com o companheiro ali, com o agressor, para que ele não a agrida mais e tudo mais. E elas chegam lá, são N fatores. O religioso, o financeiro, que elas não têm condição, que elas estão passando por mais dificuldades ainda do que elas passavam antes, financeiras, ou que os filhos estão com saudade do pai, e muitas falam que estão arrependidas porque realmente amam e que vão dar outra chance. Eu não tenho o poder, nós delegados, nem a lei nos faculta, isso nos permite isso, de obrigá-las a não retornarem a esse homem. Né? É a vontade dela. Mas eu esclareço, aqui a gente não retira a queixa. A registro foi feito, daqui a tantos anos, se puxar os antecedentes dele e tudo mais, né?
a gente vai mandar um inquérito para a justiça, vai virar processo, ele vai ser denunciado, vai ter o nome dele vai estar lá, né? Ele já vai ter antecedentes criminais e tudo. Ah, doutora, mas eu não quero prejudicá-lo. Eu falei assim, mas a senhora não tem que pensar nele, a senhora tem que pensar na senhora. Infelizmente, muitas chegam. Agora, registrou uma ocorrência com a Lei Maria da Penha, de 2006 para cá, de agosto de 2006 para cá, não se retira mais. Antigamente se fazia uma composição, botava esse agressor para pagar a cesta básica, para prestar trabalhos comunitários. Hoje não. Ele é criminoso, ele sofre a pena, ele é indiciado, depois o Ministério Público denuncia e ele é punido. E, às vezes, muitas e muitas vezes, com prisão. Seja pela prisão em flagrante, seja porque nós pedimos a preventiva dele, seja por descumprimento de medida protetiva, ou o inquérito que foi para a justiça se transformou em processo e ele é punido. Então, hoje, só uma coisa assim, que eu acho de suma importância, que há pouco tempo foi criada em 2015 a Lei 13.104/2015, que transformou, eu sei que não é nosso tema, você vai falar posteriormente com outra, a morte de mulher em feminicídio, cuja pena é muito maior do que era antes de 2015. Quem mata a mulher, pelo simples fato dela ser mulher, violência do gênero, aumenta e muito a pena. Outra coisa, a pessoa, o homem, que ele tem o descumprimento da medida protetiva, ou que ele pratica um crime de violência doméstica, para ele praticar concurso público, já era, entendeu? Concurso público, para a OAB, para ele prestar exame da OAB, para concurso público, se ele quer ser policial, militar, civil e tudo, ele vai tentar outra carreira, porque a partir do momento que ele responde por violência doméstica pela Lei Maria da Penha, tem já alguns atos da vida civil que, para ele, não é mais permitido. E tomara que isso cada vez mais aumente. Eu sei, muitas têm medo, doutora, ele vai perder o emprego. Chega lá, doutora, ele vai perder o emprego. Pior é a senhora perder sua vida. Exatamente. Eu acho que isso que você fala realmente é pertinente, que seja daí para mais. Porque eu acho que tem que ser de uma forma que venha mesmo para inibir, como é que se diz? Quando a pessoa comete um crime para... A punição. A punição, exatamente. Que a punição seja severa. Exatamente. Exatamente, que essa punição venha mesmo para poder dizer para que veio. Porque eu acho porque a gente vê que é assustador. O índice de feminicídio chega a ser, meu Deus do céu, e isso é um dos assuntos que a gente vai estar abordando muito também quando a gente tiver a live com a Sara Gama do Ministério Público e com a delegada do Conjunto Penal Feminino de Salvador. Então, a gente vai estar retratando muito sobre esse tema também. Então, poxa... Para você, 2019 e 2020, nós tivemos em 2019, no estado da Bahia, né? Assim, daqui, nós tivemos na nossa DEAN, só de ameaça, 3.198 vítimas. Em 2020, com a pandemia, caiu 2.060. Já é um número grande. A gente não está botando pano, mas com a pandemia, como aí a moça Cecília, né, perguntou se a mulher na segurança do lar. Então, caiu o registro de 2020, 2019 para 2020, de ameaça, de lesão corporal, diminuiu o número de registros. Essas mulheres foram menos agredidas? Não. São as subnotificações, elas não tiveram como chegar. Elas não tiveram como... É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Porque diminuiu a violência, diminuiu o número de registro. Porque o que acontece, é importante isso que você fala, o que acontece é que muitas mulheres também elas não têm acesso.
Ela não tinha, às vezes, acesso. A gente tem um índice também assustador no interior de mulher que, às vezes, mulheres que não têm acesso a esse meio tecnológico, até para poder pegar e fazer uma denúncia pelo celular, ou seja, qualquer outro meio. A gente viu também, através das matérias nos jornais, tanto impresso, tanto televisível, que o índice foi bem grande também de mulheres que moram na periferia, e mulheres negras. E isso não é mimimi, isso é real, isso está constatado. Então, o índice maior foi de mulheres de periferia, mulheres negras. Sim. Então, assim, isso também, isso faz com que o que nós estamos colocando, o que nós estamos lutando, ele só evidencia cada vez mais. Então, sim, assim, não está lá esse número grande de denúncia, como você falou, não é porque a mulher não quis denunciar, não é isso. É porque existem motivos que elas tiveram que não conseguiram chegar até efetivar essa denúncia. Eu tenho aqui o dado da mulher negra, se você quiser, eu tenho aqui que nosso CDF... É o percentual? Pode falar. Em 2019, nós tivemos de mulher negra vítima, registro, que se identificaram. Aí tem aqui amarela, branca, negra, parda, vermelha, ignorada, aquelas que não querem dizer qual é sua, né, etnia. Mas mulher negra, 2.316 em 2019, em 2020 caiu para 1.622. Então, comparado, olha só, assim, todas as mulheres, Ed, independente da raça, da posição social, da financeira, ela é vítima. Nós não atendemos claro. na delegacia só mulheres pobres, mulher vítima não é só a pobre, a que não tem acesso à escola e tudo mais. Nós temos lá policiais, psicólogos, advogados, inclusive já tivemos casos noticiados na mídia, delegadas de DEAN sendo agredidas pelos seus companheiros ou ex-companheiros. Conheço, inclusive eu conheço. Inclusive eu conheço. Também, entendeu? Então, assim, a violência doméstica, ela não escolhe Exatamente, raça, ela tem toda a classe social, né? Agora, a mulher negra, por causa de todo um sistema que nós sabemos qual, ela é também a maior vítima da violência doméstica e familiar contra. Nós sabemos, infelizmente, né? Nós negros sabemos pelo todo o histórico. Não, e a gente vê que o índice também de feminicídio, o maior percentual são de mulheres negras. Sim. São de mulheres negras, e isso está aí constatado. Isso não é invenção daqui, não é invenção do que a gente está falando. A gente sabe que a violência está em todo o âmbito, isso é fato, mas a gente sabe também onde é essa maioria. Né? Ninguém está aqui inventando nada. Que pena mesmo, que pena que a gente ainda tenha que falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, que felicidade de a gente ter esse espaço, de a gente ter esse projeto, e como outros projetos também que existem, de pessoas que militam contra essa violência, né? De pessoas que lutam. Então, são leis importantíssimas que existem, como veio para somar a Lei Maria da Penha, são muitas campanhas que existem também. Então, que todas essas ações venham crescer ainda mais, e que esse encontro da gente tenha sido o primeiro encontro de muitos, né? Eu já estou caminhando para o final, porque infelizmente a gente tem, infelizmente não, felizmente, de a gente ter 1h30, mas infelizmente de a gente ter que acabar. Então, antes de finalizar, eu quero só registrar mais uma vez o apoiador, né? O nosso apoio financeiro, e a partir daí você faz as suas considerações finais e a gente finaliza a nossa live. Deixa eu dizer, o apoio financeiro, o projeto tem um apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal. Aqui os nossos agradecimentos, né, por cada um de vocês que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada a toda a equipe técnica do projeto, obrigada pelo carinho, pela entrega de vocês. E Juliana sabe que eu faço questão de valorizar
as pessoas que trabalham com a gente. Mais uma vez, eu vou falar sim, a minha equipe. A gente tem a produção executiva de Juliana Munique, que é essa pessoa que está aqui com a gente, atrás dos bastidores, ajudando nessa transmissão, não só a produção executiva, mas coordenando também e dando sangue para que esse projeto aconteça. Obrigada, Júlia. A gente tem a cenografia e a direção, o figurino, luz, coordenação técnica, que é de Luiz Buranga, direção musical Roquilde Júnior, técnico de luz, operação de luz Israel Barreto, técnico de som e operação Cândido, Roberto Cândido, que está aqui com a gente na live também, assessoria de comunicação, nossa querida Priscila Brito, que está aqui com a gente tem o nosso design gráfico, que é Camilo Frois, fotografia Rose Batista, captação de audiovisual, nós temos, cadê, doutor, que tem um óculos, viu? Nós temos Edmundo, e edição de vida publicitário, nós temos o Cláudio Niak, e temos a nossa social media, que é Ariane Fonseca. A todos vocês, muito obrigada de coração, e falar para vocês seguirem o projeto, né? Vou ressaltar de novo, nos dias 22 e 31 de março, nós iremos estar apresentando o espetáculo ao vivo, às 17 horas, através da plataforma do Teatro Gamboa Nova. Todas as informações estão lá inseridas no link, na bio do Instagram. E teremos também a última apresentação, dia 5 de abril, às 17 horas. Então, é só entrar no site do teatro, que lá tem todas as informações. E nós teremos ainda mais 5 lives. Nós teremos semana que vem com a querida Karina, que é a diretora do Conjunto Penal Feminino de Salvador, também nesse mesmo horário. Divulguem, por favor, divulguem, para que as pessoas possam estar participando. Então, nós teremos o Conjunto Penal participando da live, né, as convidadas do Conjunto Penal de Salvador. Nós teremos a Ronda Maria da Penha, teremos o Ministério Público da Bahia, teremos Coletivo Mulheres do Calafate, que é um coletivo maravilhoso de militância também. Nós teremos que mais, Júlia? A SPM, Secretaria de Política para as Mulheres. Então, nós teremos aí essa potência de mulheres, podendo passar essa informação dentro das especificidades de cada uma delas, e o projeto só tem de agradecer por cada uma ter abraçado e estar aqui com a gente. Então, Maraci, pode falar suas considerações finais para que a gente possa estar finalizando a nossa live. Ed, mais uma vez, te agradecer, te parabenizar pelo projeto, que é maravilhoso. Eu convido a todos a assistirem às demais lives e assistirem também a peça Só Beijo, porque ainda é preciso gritar, que é realmente uma live importantíssima, onde o personagem Georgina, interpretado pela querida Ed Veríssimo, passa pelos ciclos da violência doméstica e, no futuro, que nós não tenhamos mais Georginas em local nenhum, que mais nenhuma mulher seja vítima de violência. Quero agradecer a minha Polícia Civil. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser delegada. Amo ser delegada de polícia, amo ser delegada DEAN. Saio de lá todos os dias com a consciência tranquila, porque eu dei o meu melhor. Quero agradecer a minha titular, querida, amada, Bianca Andrade Torres, a Rosane, nossa assistente social, aos demais colegas que trabalham lá, investigadores, escrivãs, e as outras colegas delegadas também que trabalham lá. A minha família, as pessoas que mandaram mensagens aqui com tanto carinho para todos nós, né, Ed? E eu gostaria de encerrar lendo aqui um poema de um investigador nosso lá da DEAN. O nome dele é Walter Passos. Ele é investigador de polícia, mas ele é historiador, ele é teólogo, africanista e escritor. E ele tem vários livros, e ele me presenteou. Assim que eu cheguei à DEAN, ele me presenteou com esse livro, Perfume de Melanina. E tem aqui um poema dele, que é sobre a violência doméstica. O nome é Reaja. Vou ler aqui para vocês. É imprescindível ser realmente mulher para amar e respeitar a si própria, enfrentar sem medo o terror, não aceitar nenhum tipo de violência física, moral, patrimonial, sexual ou psicológica. Basta.
a violência machista dos filhos de Satã, dos lobos em pele de carneiro, que sussurram amorosamente no ouvido, meu amor, minha paixão, no coração, mentem descaradamente e nos acessos de fúria desvairada agridem psicologicamente, mutilam o corpo, maculam a alma, assassinam com furor em o nome de um pretenso amor. O machismo mata. Basta. A mulher em situação de violência doméstica e familiar necessita denunciar, resistir e não permitir. Não existe afeição calcada na destemperança, em incongruência. Basta. Que as chuvas de março transbordem águas de justiça às mulheres vítimas das injustiças dos homens que elas dão a vida e dos amores mal-aventurados. Quem ama verdadeiramente não maltrata e não mata. Reaja, basta. Então, vou encerrar com esse poema de Walter Reaja, reaja, basta. Eu acho que a gente não precisa dizer mais nada, né? Que esse poema já diz tudo. Gratidão por ter encerrado com esse poema tão importante para validar e para fortalecer ainda mais tudo que a gente vem falando desde o começo. Então, assim, depois você me passa o nome dele direito também, para que eu possa comprar também, me deliciar com essa leitura, porque é muito, muito importante, assim, bem, bem forte, né? E muito obrigada mesmo, muito obrigada por todos que estiveram aqui com a gente. Eu quero aproveitar também esse espaço para convidar todos a seguirem toda a programação do IAS, Festival de Arte de Mulheres Negras, onde eu me sinto também feliz em fazer parte desse projeto. Nós temos a Juliana como diretora de produção, temos uma equipe incrível também, linda, que fazem parte desse projeto, e a gente já, o festival ele já está acontecendo desde a semana passada, com oficinas, segue também na sequência com oficinas que vai estar acontecendo, e a partir do dia 17 nós temos a nossa estreia com o espetáculo também musical, que vai estar acontecendo lá no Teatro Gamboa, transmitido online também ao vivo, e acompanhe também toda a programação do festival. Nós temos uma página no Instagram, que é @festivaliais, e lá tem tudo. Então, sigam também, acompanhem, é um festival muito potente, muito necessário, que é um projeto que vem para justamente potencializar esse espaço para nós, mulheres pretas, artistas da cena baiana, porque a gente sabe que tudo é muito difícil para a gente, enquanto artista preta. As oportunidades não são iguais comparando com as mulheres brancas. Então, a gente precisa também chegar e demarcar o nosso espaço e dizer, nós estamos aqui e nós temos, sim, a nossa visibilidade. Então, o IAS ele vem para potencializar e fortalecer esse espaço de protagonismo das mulheres negras da cena baiana e as mulheres negras de todo mundo. Chegamos o ano passado e estamos na nossa segunda edição e continuaremos permanecendo até o dia e a gente entender que esse espaço de validação para nós, artistas pretas da cena, não precisa a gente ter que ficar o tempo todo, ter que mostrar que nós somos sim capazes. Então, acompanhe a programação do IAS, que esse projeto é incrível, importante e necessário. Mas para que ele valide e que continue permanecendo assim como o Sobejo, vocês precisam estar colados com a gente, apoiando e fortalecendo. Então, compre os ingressos, o valor super barato, 20,10, compartilhe com os amigos, vamos construir essa rede, porque é necessária essa construção de rede, porque quando você constrói essa rede, isso fortalece, isso potencializa. Julie colocou aqui, obrigada, Julie, o arroba de cada projeto, tanto do Sobejo, tanto do festival. Então, entrando aí, vocês têm todas as informações. Então, fale com a gente para a gente fortalecer. Sobejo, porque ainda é preciso gritar, e IAS Festival de Arte de Mulheres Negras, e todos os projetos que compactuem com essa nossa militância. A gente tem outros festivais também, com esse pensamento, com esse foco, com esse caminho para o artista preto, e é muito difícil a gente conseguir se manter. E se vocês não colarem com a gente, não acreditarem, aí fica muito mais difícil. Mas aí eu sei que vocês vão estar colando, vão ajudar, e vão estar reverberando cada vez mais para que a gente ganhe força e que consiga ter uma rede sem fim. Então, muito obrigada. Gratidão por esse encontro, gratidão por esse momento. Muito obrigada, Maraci, mais uma vez. E obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. Um beijo
e até terça-feira, às 19 horas. Mara?